Nesse vídeo vamos dar continuação à resolução do exame de Química 2020, 12ª classe. Olá, sejam bem-vindos ao Portal do Gênio para mais uma videoaula. E já sabe, subscreva no canal, ative o sino de notificações para receber em primeira mão todo o conteúdo que nós abordamos. Vamos nos preparar para o exame de admissão e já temos aqui a primeira parte, assim como a segunda parte da resolução do exame de Química. Confira, o link está aí na descrição deste vídeo. E no vídeo de hoje vamos começar do número 21 até o número 30. Pois é, o número 21 está aí na tela e diz o seguinte. Sabe-se que a concentração do ácido lático, temos aí o ácido lático, é 0,4 mol por decímetro cúbico e do latato de lítio é 0,20 mol por decímetro cúbico. Então pedem aí qual é o pH desta solução tampão, sabendo que Ka é igual a 1,4 vezes 10 elevado a menos 4. Pois é, muito bem, voltemos. Nós temos aqui, como eles nos deram, a concentração do ácido, que nesse caso é o ácido lático, e temos também a concentração do sal, que é o latato. Eles dão-nos o Ka e pedem-nos o pH. Logo sabemos que esta é uma solução tampão e que o pH de uma solução tampão é igual a quê? É igual a pKa mais logaritmo da concentração do sal sobre a concentração do ácido. E você pode contar o caso em que a concentração do ácido está no numerador e a concentração do sal também está no denominador. Sim, essa é mais uma forma de calcular o pH de uma solução tampão. Mas quando isso acontece, ao invés do mais aqui, será o menos. Nós precisamos aqui do pKa, mas os nossos dados nos oferecem apenas o Ka. Como é que nós podemos ter o pKa? Da mesma forma que o pH é igual a menos logaritmo da concentração dos ião H+. Se nós precisamos do pKa, sendo que temos o Ka, vamos o quê? Logaritmizar o que? O Ka. Ou seja, para que possamos obter o pKa, isso será igual a menos logaritmo do Ka. O nosso Ka é 1,4 vezes 10 elevado a menos 4. Pois muito bem, ficaremos com pKa sendo igual, vamos logaritmizar isso e ficamos com 3,85. Tendo agora o pKa, voltamos aqui, né, para a resolução do nosso exercício do pH, que será igual. O pKa já conhecemos, é 3,85 mais logaritmo. A concentração do sal, como nos deram nos dados, é o quê? É de 0,2, 0,20, mas nós usamos 0,2 sobre, aqui embaixo ficamos com 0,24. Pois muito bem, ficaremos com pH sendo igual a 3,85 mais logaritmo. Esta divisão aqui de 0,2 dividido por 0,24 vai ser igual a 0,8. Então o pH será igual. Vamos manter aqui o 3,85. Então, isso vai ser mais o logaritmo de 0,8, que é igual ao que? A menos 0,097. Lembrando que pode estar a acompanhar também usando aí a sua máquina. Qualquer erro, comenta aí embaixo. Ficamos aqui com 3,85, mais com menos dá menos 0,097. Entretanto, o nosso pH será igual a 3,85 menos 0,097, que é igual a aproximadamente 3,77. Que isso nos remete à alternativa D. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta diz o seguinte.
Considere uma solução aquosa de hidróxido de amônio segundo a equação. Temos aí a equação. Sabendo que a concentração do hidróxido de amônio é de 0,6 mols por litro e que o Kb é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, qual é o pOH desta solução? Muito bem, voltemos. Temos aqui um tipo de exercício que é uma exceção que tem vários métodos para a resolução, né? Quando se fala do equilíbrio químico 2, ou seja, pH, não é solução tampão, ácido, base, são muitas fórmulas envolvidas, desde a lei de Oswald, de ácido, base e tudo mais. E se quiser, posso fazer um vídeo especificamente falando de cada fórmula e como aplicar essa fórmula. É só comentar aí embaixo. Entretanto, temos aqui esta equação. Dá-nos a concentração deste senhor e dá-nos também o Kb, que é a constante de ionização. E pede-nos o pOH. Existe uma fórmula direta que diz-nos que o pOH é igual a menos logaritmo da raiz quadrada da concentração da base vezes a constante de ionização. Isto para o caso do pOH. Se fosse pH, aqui seria a concentração do ácido e a constante de ionização seria o quê? Nós sabemos que a constante de ionização pode ser Ka, assim como Kb. Para o caso do pOH, nós usaremos aqui o Kb. E se fosse o caso do pH, usaremos o quê? O Ka. Muito bem, e nós podemos substituir diretamente e resolver aqui essa equação. Mas também existe uma outra fórmula de quê? De usar o próprio conceito da constante de ionização. Sempre que há uma constante, temos o quê? Concentração de uma coisa do produto, neste caso será NH4+, vezes o OH-, sobre a concentração do reagente. Neste caso, o nosso reagente é o NH4OH. Ok, nós temos essa constante de ionização, qual é? É 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Isso vai ser igual a quê? Essas concentrações nós não temos, então será x vezes x sobre a concentração deste senhor que é 0,6. Aí nós vamos multiplicar cruzado, x vezes x, dá x ao quadrado, será igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 0,6. E neste caso, para tirar aqui o quadrado, nós vamos radicalizar e ficamos com 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 0,6. E o valor que obteremos aqui será o que? A concentração do íon. E tendo a concentração do íon, teremos que o pOH será igual a menos logaritmo da concentração dos seus íons. Podem usar essa fórmula, terminem a resolver e digam aí embaixo qual é o resultado que obtiveram. E agora voltemos aqui a esta fórmula original. Não, diz o quê? Que o pOH é igual a menos logaritmo raiz quadrada da concentração da base vezes a constante de ionização. Tendo os nossos dados aqui, nós podemos substituir diretamente. Ficaremos com pOH igual a menos logaritmo da raiz quadrada. Qual é a concentração da nossa base? É de 0,6. E a nossa constante de ionização é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Ok, o pOH será igual a menos logaritmo da raiz quadrada 0,6 vezes 1,8. É um pouco difícil usarmos, não é difícil, né? Mas eu acho mais prático usarmos números que são mais possíveis de manipular. Por exemplo, se nós quisermos aqui a raiz quadrada de 10 elevado a menos 5, é muito difícil ter o menos 5 de uma raiz quadrada. Então, ou nós podemos baixar para o menos 4 ou aumentar para o menos 6. Para baixar para o menos 4, temos que deslocar para a direita. E para aumentar para menos 6, temos que deslocar para esquerda, não é? Então, se nós queremos aqui baixar esse menos 6, nós vamos deslocar esse menos 5, vamos deslocar para a direita. Ficamos simplesmente com 6 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Ok, então ficaremos aqui com o pOH sendo igual a menos logaritmo da raiz quadrada, 6 vezes 1,8 dá 10,8 vezes, temos 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 6, mantemos e adicionamos aqui as bases, ficamos com 10 elevado a menos 6. Então, vamos colocar as máquinas a funcionarem, ficamos com menos logaritmo. Raiz quadrada de 10,8 é 3,10
286. E tirando o menos 6 aqui, ficamos com apenas 10 elevado a menos 3. Então, para esse caso aqui, o POH será igual ao quê? Vamos logaritmizar tudo isto, né? Vamos logaritmizar tudo isto. Ficamos com 2,483. 483. Isso para nós é a linha A. É a linha A. Vamos para a próxima pergunta. A pergunta número 23 está aí na tela e diz o seguinte. Sabendo que o ácido sulfuroso tem KA igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 e a concentração numa determinada solução é de 0,5, qual é o seu grau de ionização? Voltemos. Aqui não há mistério, nos deram a constante de ionização, que é o KA, nos deram a concentração do ácido sulfuroso, que é um ácido fraco. Não há mistério. Isso nos leva a quem? A lei de Ostwald, que diz que a constante de ionização é igual à concentração vezes o grau de ionização ao quadrado. Nós temos essa constante, temos essa concentração, precisamos do quê? Do grau de ionização aqui. Então vamos isolar o grau de ionização. Então o grau de ionização será igual a quê? A KI sobre a concentração. Mas nós não precisamos do grau de ionização ao quadrado. Então vamos tirar aqui o quadrado radicalizando isso. Ficaremos com KI sobre C dentro da radical. Muito bem. Agora é só substituir. Substituindo aqui teremos o quê? Grau de ionização igual a raiz quadrada da constante de ionização. Qual é a constante de ionização? Deram-nos nos dados, que é 1,2 vezes 10 elevado a menos 2. Isto sobre a concentração, que é de 0,5. Muito bem. O grau de ionização será igual a raiz quadrada de 1,2 dividido por 0,5, que dá 2,4. Então ficamos com 2,4 vezes 10 elevado a menos 2. Então, o grau de ionização será igual a raiz quadrada de 2,4, que é igual a 1,55. Ficamos com 1,55 vezes, aqui fica o 2, sai apenas o 10 elevado a menos 1. Para matar esses pontos, nós vamos deslocar uma casa para a direita. Ficamos com 0,155, que isso nos remete à alternativa A. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, que está aí na tela e diz o seguinte. Numa solução aquosa em equilíbrio de amoníaco, a concentração é igual a 0,40 mol por litro e a constante de basicidade é de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Segundo a equação, temos a equação. Qual é a concentração do íon amônio nesta solução? Muito bem, podemos voltar. Temos aqui a equação que nos deram. E logo vamos tirar água. Água é líquido, é nulo. Não participa do nosso equilíbrio. Temos aqui a concentração deste senhor. Nos deram a constante de basicidade e querem a concentração desse. Este exercício foi um dos exercícios anteriores que nós fizemos lá. Tem mais uma fórmula que nós podemos usar. Qual é essa fórmula? É que a concentração de um íon, seja o íon, né, pode ser íon H+, íon OH+, é igual à concentração da base, assim como pode ser do ácido, vezes o grau de ionização. Nós estamos num caso em que não temos o grau de ionização, mas isso não é nenhum problema. Nós já sabemos que pela lei de Ostwald temos a constante de ionização sendo igual à concentração vezes o grau de ionização ao quadrado. Então, a partir desta forma, nós podemos o quê? Achar este grau de ionização, pois temos a concentração e também temos o quê? A constante de ionização, como fizemos lá no exercício anterior. Tendo já encontrado este grau de ionização, nós vamos voltar e substituir aqui. É mais uma fórmula, mas eu vou optar por aquela fórmula que deixei de lado na pergunta anterior. E como eu disse, se quiser eu posso fazer um vídeo só falando das fórmulas que envolvem o equilíbrio químico dos ou ácido base. Qual é aquela fórmula? Nós vamos dizer aqui que a constante de ionização é igual aqui à concentração dos produtos, traço de fração, concentração dos produtos, que é a concentração de NH4+, vezes a concentração de OH-, sobre a concentração dos reagentes, que é o nosso NH3. Sendo assim, nós já podemos substituir. O KI para nós é o nosso KB, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5.
há de ser igual. Nós não temos nenhuma dessas concentrações, então será x vezes x sobre a concentração do NH3, que é o quê? 0,4. Vamos multiplicar cruzado. X vezes x dá x ao quadrado, é de ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 0,4. Então o nosso x será igual a 1,8 vezes 0,4 é igual a nada mais, nada menos que 0,72. Ficamos com 0,72 vezes 10 elevado a menos 5. Então, nós vamos tirar esse quadrado aqui. X será igual a raiz quadrada de 0,72 vezes 10 elevado a menos 5. E é aquele caso que eu disse, é muito difícil nós tirarmos o quê? Menos 5 da raiz. Então nós podemos ou correr para o menos 6 ou voltar para o menos 4. Eu opto em irmos para onde? Para o menos 6, deslocando a vírgula para a direita. Então x será igual a raiz quadrada de, colocamos a vírgula aqui, ficamos com 7,2 vezes 10 elevado a menos 6. E o nosso x será igual a quê? A raiz quadrada de 7,2 é 2,7 vezes 10 elevado a menos 3. Este que saiu aqui da raiz. E isso nos remete à alternativa C. A alternativa C. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, que está aí na tela e diz o seguinte. Um dos conceitos básicos de uma reação redox é... Agora, clica aí neste card e assista o vídeo, depois de terminar esse vídeo, claro, acerca de o que é uma reação redox. Temos uma videoaula aí que fala tanto da reação redox, assim como da determinação de Knox, que são conteúdos fundamentais na 12ª classe e que não faltam tanto em exames, assim como em exames de admissão. Então, assista esses vídeos. Então, ao falarmos das reações de redox, temos aí conceitos básicos como oxidação, redução, agente redutor, agente oxidante e muito mais. E aqui pergunta-nos, um dos conceitos básicos de uma reação redox é decatação, eliminação, redução ou sublimação. Está claro que é a alternativa C, que é a nossa redução. Vamos para a próxima pergunta. Dados, temos aí os chamamos de potencial de redução do crômio e do estânio. Qual destes metais é atacado por um ácido diluído de H mais H2? Eis uma questão, eis um desafio aqui para vocês. Nós temos aí o potencial de redução de cada extremo. Temos que descobrir aí qual é que está a oxidar e qual é que está a diminuir. Então, ao descobrirmos qual é que é o oxidante, qual é o redutor, é fácil nós sabermos que qual é que será diluído e por quais motivos isso pode acontecer. Assista às videoaulas anteriores das resoluções de exames e se assistiu, claramente vai dar uma charada nessa pergunta e comenta aí embaixo que destas alternativas aí, qual é que está correta. Qual é que está correta? Vamos para a próxima pergunta. Temos aí o número 27, que diz que qual é um dos sinais, né? Qual é um dos sinais dos elétrodos numa célula voltânica? Para quem assistiu a videoaula de conceitos, né, da reação redox, essas perguntas são muito fáceis, porque nós já sabemos o quê? Que estamos a falar de ánodo. Ánodo vem de anião, carga negativa. Então o que você deve fixar é que ánodo, anião, carga negativa e sofre oxidação. Cátodo, catião, carga positiva e sofre redução. Eu, como eu disse, assistam a videoaula do que é uma reação redox. Então aí dizem-nos o quê? Ánodo, sinal positivo. Isso é uma mentira descarada. Temos aí B, ánodo, sinal negativo. Claramente esta é a nossa alternativa correta, a linha B. E temos aí o número 28. O número 28 diz qual um dos processos ocorre numa célula voltânica. Falei anteriormente. Dizem aí, ánodo ocorre a redução, ánodo ocorre a oxidação, cátodo ocorre a oxidação, ou cátodo ocorre ambos oxidação e redução. Eu falei isso aí antes e comente aí embaixo qual é a alternativa que você acha correta para o número 28. São dois desafios que tivemos aí, número 26 e número 28. Quero ver quem está atento e respondendo aí. Caso tenha uma dúvida, digam que vou responder nos comentários. E vamos agora para a pergunta 29. Dado o seguinte composto, temos aí esse composto, qual é o número de oxidação do crômio? Estamos a falar do que? Do NOx. E, repito mais uma vez, temos videoaula de tanto o que é uma reação redox, assim como
como determinar o NOx. Assiste essas videoaulas e vamos matar essas perguntas de charada. Quem já assistiu essas videoaulas já sabe que aqui vamos dizer o quê? Que o alumínio é 3+, e que o oxigênio é O. Oxigênio é O. E que o oxigênio é 2-. Não é? E o crômio não conhecemos, X. Já sabemos que a soma dos NOx num composto neutro tem que ser igual a 0. Então vamos aqui, temos esse 2 vezes 3 dá mais 6. O crômio é X vezes 3, 3x mais. Esse oxigênio fica 4 vezes 3, 12. Vezes menos 2, ficamos com menos 24. Isso tem que ser igual a 0. Para quem assistiu a videoaula, nós calculamos tanto compostos neutros, assim como íons, como determinar o NOx. Agora ficamos com o que aqui? Com 6 mais 3x menos 24 tem que ser igual a 0. Vamos isolar o 3x, mandamos o menos 24 para cá, fica 24 positivo. Mandamos o 6 para lá, fica 6 negativo. E o x será igual a 24 menos 6 sobre 3. O que significa que o x será igual a 24 menos 6, 18 sobre 3, que isso é igual a mais 6. Então o NOx de crômio é mais 6, que é a nossa alternativa C. Vamos aí para a pergunta número 30, que está aí na tela e diz o seguinte. Dado o sistema químico, temos aí uma reação redox, o potencial padrão do zinco é igual a menos 0,76 e do estânio é mais 0,15. Qual é a força eletromotriz desta célula? Muito bem, nós temos aqui, a equação é esta. Nos deram aqui os potenciais de redução. Olha, não há segredo aqui, não há ladainha, como dizem os brasileiros. O FEM, que é o quê? Que é a força eletromotriz, é igual ao potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Não há segredo, não há segredo aqui. Então, a força eletromotriz será igual. Qual é o maior entre esses dois? É o mais 0,15. Então, será o quê? Menos o menor qual é? Menos 0,76. Simples quanto prático. Então, a nossa força eletromotriz será igual a 0,15 menos com menos mais 0,76. E efetuando esses cálculos, ficaremos com 0,91 positivo, que isso nos remete à alternativa C. Muito bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, subscreva no canal. E se a meta do canal desse vídeo são 20 likes. Se conseguirmos a meta de 20 likes, voltarei com a última parte, não é? Que é do número 31 ao número 40. Foi um prazer aqui estar contigo e quanto a mim, fui.